Se o cinema vive uma onda de nostalgia nos últimos anos, Duna é uma das obras que definitivamente mereceu retornar às telonas. No filme lançado em 2021, com direção de Denis Villeneuve e estrelado por Timothée Chalamet. Além de ser um épico da ficção científica, Duna apresenta fascinantes ideias sobre filosofia política, religião messiânica e também traz excelentes reflexões sobre o futuro da humanidade. Elementos estes que trazem uma camada de complexidade para a história. O objetivo deste vídeo é ajudar você a compreender a história, seus temas centrais, elementos e personagens. Então esteja pronto para ser transportado para um futuro muito distante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e clique no sino de notificações para receber nossos vídeos semanais. Agora, sem mais demora, vamos ao conteúdo que preparamos para você. Originalmente, Duna é um romance escrito por Frank Herbert e publicado em 1965, que se tornou muito influente no gênero da ficção científica e tendo recebido várias adaptações. A história de Duna é complexa, com uma variedade de personagens e elementos que formam um universo único e singular, em que as ações são guiadas muitas vezes por motivações pessoais. Um universo habitado por monstros, repleto de mistério e de ações em larga escala. É por essa razão que Duna imediatamente se tornou um best-seller, ganhando os prêmios Nebula em 1965 e Hugo em 1966. O jeito mais simples de guiarmos você pelo universo de Duna é dividirmos nosso resumo em 3 partes, que são o contexto, os personagens e o enredo de Duna. Vamos então iniciar pelo contexto em que se passa a história. Fixando-se a alguns milênios no futuro, no ano de 10.191, a humanidade está espalhada pelo universo, em grande parte graças às propriedades essencialmente mágicas de uma substância química conhecida como melange, ou simplesmente chamada de especiaria, que produz efeitos que variam de pessoa para pessoa de acordo com o seu consumo. A especiaria pode prolongar a vida, aumentar a percepção e é vital para as viagens interestelares da Guilda Espacial, que é quem controla as viagens espaciais no universo. A especiaria é tão importante quanto é rara, somente sendo encontrada e extraída em um local, o planeta deserto de Arrakis, também conhecido como Duna. Por ser tão rara, a especiaria é a substância mais valiosa do mundo. Mas, curiosamente, a maioria do povo que vive em Arrakis é incrivelmente pobre e oprimida. Os planetas, como Arrakis, funcionam sob um sistema político feudal, com a autoridade central do Imperador Padishah desempenhando o papel de articulador político e militar. Paralelamente ao imperador, existe um conselho chamado de Landesrat, composto pelas grandes casas, e que determina os rumos do império. Além disso, as grandes casas são as responsáveis por governar os feudos planetários. Por fim, devemos mencionar que no planeta Arrakis, que é o grande cenário de Duna, temos 2 grandes povos. Os moradores de Arrakeen, cidade onde está localizada a sede do poder de Arrakis, e o misterioso povo do deserto, que vive em cidades subterrâneas, conhecido como os Fremen. Com tudo isso em mente, vamos agora falar um pouco sobre os personagens de Duna. Ao longo dos séculos, alguns humanos, afetados pela especiaria, desenvolveram variados poderes, como por exemplo a clarividência. Alguns inclusive evoluíram para uma espécie completamente nova, como os misteriosos navegadores da Guilda Espacial, que usam a especiaria para dobrar o espaço-tempo e cruzar as estrelas. Existem também os Mentats, que usam a especiaria para se tornarem computadores humanos ultralógicos. Os Mentats são facilmente identificáveis, pois possuem seus lábios manchados de vermelho. Já as Bene Gesserit, em linhas gerais, são uma ordem religiosa composta exclusivamente por mulheres, que além de possuírem uma alta capacidade de influência e de condicionamento, também aprenderam a controlar a própria fisiologia, de modo que elas são capazes de escolher o sexo do bebê durante a gestação. Os personagens centrais de Duna são em sua maioria oriundos de uma elite. Os heróis pertencem à casa Atreides. Temos o Duque Leto Atreides e sua concubina Bene Gesserit, Jessica Atreides, seu mentat Thufir Hati, o Dr. Wellington Wê, o mestre das espadas da casa Atreides, Duncan Idaho, o ministro de guerra Gurney Halleck,
E o mais importante de todos eles, Paul Atreides, o filho do Duque Leto e de Jessica Atreides. Já os vilões pertencem à casa Harkonnen, incluindo o grotesco Barão Vladimir, seus terríveis sobrinhos Feyd-Rautha e Glossu-Raban, conhecido também como Raban a Besta, além do perturbador Mentat Peter de Vries. Além dessas duas casas, não podemos deixar de mencionar também o Imperador Padishah Saddam Corino e sua conselheira Bene Gesserit Reverenda Madre Gaius Helen Mohan, os quais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da trama. Ainda temos também o ecologista imperial e juiz de transição Litt Keynes. Alguns personagens importantes de Duna pertencem ao povo Fremen, como a governanta da residência imperial, Shadaut Mapes, e a jovem Shani Keynes, que irá estabelecer uma ligação com Paul Atreides. O deserto de Arrakis também é habitado por criaturas gigantes conhecidas como vermes de areia, monstros de até 450 metros de comprimento, que são ao mesmo tempo o grande trunfo e a grande praga de Arrakis, já que suas larvas são responsáveis pela produção da melange. Mas a droga fica depositada nas profundidades das areias desérticas locais. Agora que entendemos o contexto de Duna e sabemos quem são os seus personagens centrais, vamos falar então sobre o enredo da obra. A história começa com o Imperador Corino concedendo à Casa Atreides o privilégio de assumir o governo planetário de Arrakis, anteriormente administrado pelo governo opressor da Casa Harkonnen. Essa é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande honra, exceto pelo fato de que essa jogada não passa de uma armadilha. Por razões que eu não irei contar aqui, o Imperador está agindo em conluio com a Casa Harkonnen. As casas Atreides e Harkonnen são inimigas de longa data. Por causa dessa rivalidade antiga, o Barão Harkonnen deseja destruir a Casa Atreides e roubar o Anel Ducal para si. Sem querer dar spoiler, uma coisa que você deve saber é que Duque Leto sabe que está sendo vítima de uma armadilha e se submete a isso mesmo assim, na esperança de conquistar para a Casa Atreides a imensa riqueza gerada pelo comércio da especiaria. Pois, como é dito na história, aquele que controla a especiaria controla o universo. Essa situação leva a Casa Atreides a deixar a sua exuberante terra natal de Caladan em direção ao mundo perigosamente inóspito conhecido como Duna. Então nós vemos pela primeira vez Paul Atreides, um jovem que é basicamente o melhor em tudo. Ele é um incrível mestre de armas e lutador que foi treinado por sua mãe para pensar como uma Bene Gesserit. Paul é curioso e inteligente, sendo involuntariamente treinado para se tornar um Mentat. Ele também é um jovem diplomata competente. Paul também tem sonhos proféticos sobre Arrakis, sobre água e sobre uma jovem com profundos olhos azuis. Nós também aprendemos por que Paul Atreides é do jeito que é. Sua mãe, Jéssica, recebeu a ordem da Irmandade das Bene Gesserit para apenas conceber filhas para o Duque. Lembre-se que as Bene Gesserit possuem a capacidade de manipular o sexo dos bebês. Porém, Jéssica optou por dar à luz a um menino por duas razões. Primeiro, devido ao seu amor pelo Duque Leto, já que ele desejava ter um filho. Em segundo lugar, Jéssica teve uma premonição. Caso tivesse um menino, ao invés de uma menina, esse filho poderia se tornar o primeiro homem a atingir plenamente os poderes da Ordem Bene Gesserit. Contudo, isso envolve um perigoso ritual. Se Paul sobrevivesse, ele seria para sempre conhecido como o Kwisatz Haderach, um ser supremo que é algo que as Bene Gesserit vêm tentando realizar durante séculos, por meio de um programa de melhoramento genético. Porém, escolher dar à luz a um menino, ao invés de uma menina, traz consequências para Jéssica, como a vergonha e o ressentimento. Mas quando Reverenda Madre vai até Caladan para testar Paul com uma misteriosa caixa, ela de fato admite a possibilidade real de Paul se tornar o Kwisatz Haderach. Nesse sentido, em última análise, podemos dizer que Duna é uma grande narrativa sobre Paul Atreides atingir seu potencial máximo. Mas enfim, continuando.
Uma vez que todos da Casa Atreides chegam a Arrakis e começam a explorar a nova residência e seus entornos, as verdadeiras intenções dos Harkonnens começam a ser reveladas. Poe é atacado por uma espécie de drone assassino, conhecido como Caçador-Buscador. Mas ele consegue sobreviver graças a seu treinamento e reflexos rápidos, e ainda consegue salvar a governanta Fremen. Esse episódio coloca a Casa Atreides ainda mais em alerta. E à medida que a intriga política aumenta, nós aprendemos mais sobre o povo de Arrakis, especialmente por meio de Duncan Idaho, um dos melhores oficiais de Duque Leto, e também através do ecologista imperial e juiz de transição, Liet Kynes. Nós descobrimos que os Fremen são o povo misterioso de moradores nativos do deserto, que acreditam em uma profecia messiânica. Os Fremen aprenderam a viver em algumas das paisagens mais perigosas de Arrakis. E embora sejam considerados um pequeno povo que vive no deserto, eles na verdade existem em vasto número e até mesmo é dito que controlam Arrakis. Com a chegada da Casa Atreides a Arrakis, os Fremen começam a se questionar sobre a vinda do Messias, que purificará o universo e os levará para fora da escuridão. Ao mesmo tempo, após tentativas de interromperem a mineração de especiaria e até mesmo de eliminarem o jovem Poe Atreides, o Barão Harkonnen e seu exército atacam a residência dos Atreides em Arrakeen durante a noite. Sem dar spoiler de como isso acontece, durante o conflito, Poe e sua mãe escapam, e graças a Duncan Idaho, conseguem sobreviver ao terrível deserto de Arrakis, iniciando assim uma jornada que os levará ao povo Fremen, e a redenção de Poe Atreides, que é o que iremos provavelmente ver em Duna Parte 2, que estará em cartaz nos cinemas nos próximos dias. É claro que existem muito mais aspectos que podem ser apontados no enredo de Duna, mas com tudo o que falamos até aqui, você já deve saber o suficiente para entender o que se passa no mundo de Duna, e aproveitar ao máximo Duna Parte 2. Então era isso. Obrigado por assistir e deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos vídeos semanais. Isso também ajuda muito no engajamento do canal e permite que possamos seguir produzindo vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo vídeo.